Olá, meu nome é Sofia e na semana passada meu marido me humilhou na frente de todos os amigos dele. Eu estava tentando pagar um cafezinho com o dinheiro que herdei dos meus avós e ele me olhou com desprezo. Em voz alta, para todo mundo ouvir, disse que tinha bloqueado o meu cartão por eu estar esbanjando o dinheiro dele. Naquele instante, senti algo se quebrar dentro de mim para sempre. Já se sentiu tão pequeno, tão insignificante na sua própria vida? Antes de te contar sobre o olhar de pânico no rosto dele quando descobriu a verdade sobre aquela conta bancária, me diga nos comentários de onde você me assiste e se inscreva no canal. Acredite, você não vai querer perder o que acontece quando um homem arrogante se dá conta de que o castelo que ele construiu era de areia e que a dona da areia acabou de chegar para reivindicá-la. Tudo aconteceu em um desses restaurantes caríssimos no bairro do Itaim, em São Paulo, onde o simples fato de respirar parece custar dinheiro. Estávamos jantando com os sócios do Alexandre, pessoas que sempre me olhavam com uma mistura de curiosidade e pena, como se eu fosse um acessório exótico que ele levava debaixo do braço. Durante a noite toda me senti como uma estranha na minha própria pele, sorrindo e balançando a cabeça enquanto eles falavam de investimentos, lanchas e valores com tantos zeros que me davam tontura. A conversa era uma lembrança constante de que, segundo o Alexandre, eu não contribuía em nada. Quando o jantar terminou, o garçom veio oferecer café. Eu, numa tentativa quase infantil de me sentir útil e de participar, me ofereci para pagar essa pequena parte. Peguei meu cartão, o mesmo que ele havia me dado, e deslizei na maquininha com um sorriso nervoso. O silêncio que se seguiu ao som da máquina foi ensurdecedor. Transação negada, disse o garçom em voz baixa, quase envergonhado por mim. Fiquei com o rosto em chamas. Pensei que era um simples erro do sistema, um problema técnico, mas Alexandre não viu assim. Em vez de resolver a situação discretamente, ele aproveitou a oportunidade para reafirmar o seu poder. Levantou a voz com aquela arrogância que tanto o caracterizava e soltou a frase que se cravou na minha memória como uma faca. Eu bloqueei seu acesso. Pare de esbanjar meu dinheiro de uma vez por todas. Todos à mesa ficaram em silêncio, me olhando. Vi a pena nos olhos da esposa de um dos sócios e foi pior do que o desprezo. Naquele momento, eu não era a esposa dele. Era a sua funcionária, a criança mimada, que acabava de ser punida em público por um capricho. A humilhação foi tão profunda, tão visceral, que por um segundo senti o ar me faltar. Foi como se tivessem me despido no meio da sala, expondo uma verdade que eu mesma havia tentado ignorar por anos. Para ele, eu não passava de um peso, uma despesa. Cada viagem, cada jantar, cada pincel que comprava para as minhas telas, tudo passava pelo seu filtro, pela sua aprovação, e eu tinha permitido. Havia deixado que a história do sucesso dele apagasse por completo a origem da nossa fortuna. A herança que meus avós me deixaram, o dinheiro que eles trabalharam a vida toda para garantir meu futuro. Um futuro que agora parecia uma gaiola de ouro, brilhante por fora, mas sufocante por dentro. Naquele instante, todo o amor que um dia senti se transformou em um ressentimento frio e pesado. Enquanto o eco das palavras dele ainda pairava no ar, algo mudou em mim. A vergonha que queimava nas minhas bochechas se transformou em uma calma gelada, uma clareza que nunca havia sentido antes. Olhei diretamente nos olhos dele através da mesa, e, em vez de chorar ou discutir, simplesmente disse: "Você tem razão." Minha resposta o pegou desprevenido. Ele esperava lágrimas, uma cena, mas recebeu apenas 2 palavras tranquilas que pareceram confundi-lo mais do que qualquer grito. O resto do caminho para casa, no seu BMW reluzente, foi em um silêncio tenso. Ele dirigia com uma mão no volante e a outra sobre a coxa, com o reflexo das luzes da cidade cintilando na esfera do seu relógio de luxo. Aquele relógio, um presente dos meus pais para o nosso casamento, que ele ostentava como um troféu do seu próprio mérito. Chegamos ao nosso apartamento, um espaço enorme com vista panorâmica para a Baía de Guanabara, que sempre me pareceu mais uma galeria de arte impessoal do que um lar. Tudo era branco, minimalista e frio, exatamente como o Alexandre gostava. Eu nunca consegui pendurar as minhas telas. Ele dizia que quebravam a estética do lugar.
Enquanto ele se servia de um uísque, me ignorando por completo, eu fiquei no meio da sala, observando cada detalhe daquela vida que supostamente era minha. Os móveis de design, as esculturas caríssimas, as paredes vazias. Percebi que eu era como aquelas paredes, uma tela em branco sobre a qual ele havia projetado a sua própria imagem de sucesso, apagando completamente qualquer traço da minha identidade, da minha arte, da pessoa que eu era antes de conhecê-lo. Naquele momento, a lembrança dos meus avós me atingiu com uma força avassaladora. Lembrei do cheiro de pão de queijo quentinho na cozinha da minha avó e das mãos do meu avô, sempre sujas de terra do seu jardim, me ensinando a podar as roseiras. Eles acreditavam em mim. Diziam que a minha arte era um dom, que a minha sensibilidade era a minha maior força. O dinheiro que me deixaram não era apenas um número em uma conta bancária. Era a culminação das suas vidas, o amor deles materializado, a sua última forma de cuidar de mim. E eu tinha permitido que um homem que nem sequer os conheceu o usasse como uma arma para me controlar, para me fazer sentir pequena e inútil. A culpa e a raiva se misturaram no meu peito, criando uma determinação inabalável. Enquanto Alexandre roncava suavemente na nossa cama, alheio à tempestade que se formava dentro de mim, caminhei descalça pelo chão de mármore frio até o estúdio dele. Lá, escondido atrás de um painel falso na parede, estava o cofre. Um cofre que, ironicamente, eu havia pago, mas cuja senha só ele conhecia. Ou era o que ele pensava. O que ele não sabia é que eu o tinha observado digitá-la centenas de vezes, memorizando o suave clique de cada número. Com o coração batendo na garganta, girei o botão, meus dedos trêmulos mais seguros. 18, 0, 4, 26. A data em que ele assinou seu primeiro grande contrato, graças ao meu capital inicial, como ele gostava de chamá-lo. A porta de aço se abriu com um sussurro. Lá dentro, junto com papéis e alguns objetos de valor, havia uma pasta de couro com as minhas iniciais gravadas em dourado. T.M. Sofia Moraes. Peguei-a com cuidado. Não precisava abrir para saber o que continha. Os documentos originais da transferência da herança, os contratos de abertura da conta conjunta, onde se especificava em uma cláusula que ele certamente pensou que eu nunca leria, que eu era a única titular principal e beneficiária original, e que qualquer co-titular poderia ser removido com uma simples notificação. A prova irrefutável de que tudo, absolutamente tudo, era meu. Segurando aqueles papéis nas minhas mãos, senti o poder retornando ao meu corpo. Não era um poder para dominar, mas o poder de ser livre. E na quietude da noite, enquanto a cidade de São Paulo dormia, o meu plano começou a tomar forma. A manhã seguinte chegou com uma luz pálida que se infiltrava pelas enormes janelas, iluminando as partículas de poeira que flutuavam no ar. Eu não havia dormido. Passei a noite no sofá do estúdio com a pasta de couro no meu colo, sentindo o peso daqueles papéis como se fossem uma armadura. Cada cláusula, cada assinatura era um eco da voz do meu avô, me dizendo: "Isto é para que você nunca dependa de ninguém, Sofia, para que seja livre." E enquanto o sol nascia sobre a baía, pintando o céu de tons rosados e laranjas, eu sentia uma mistura de terror e uma estranha paz. O plano era simples, mas sua execução exigiria uma coragem que eu não tinha certeza se possuía. Alexandre continuava dormindo, alheio a tudo. A respiração profunda e irregular dele era o único som no silêncio da nossa casa, um silêncio que logo seria quebrado para sempre. Quando ele finalmente acordou, foi com a mesma confiança despreocupada de sempre. Saiu do quarto se espreguiçando, passou por mim sem sequer me olhar e foi direto para a cafeteira. Enquanto esperava seu café, ele me lançou um olhar por cima do ombro e disse, num tom que pretendia ser casual, mas que estava carregado de superioridade: "Espero que tenha aprendido a lição de ontem à noite. Da próxima vez, pense antes de tentar se exibir com um dinheiro que não é seu." Não houve pedido de desculpas, nem um pingo de remorso. Para ele, a humilhação que tinha me feito passar era uma simples medida disciplinar, uma correção necessária. Eu apenas assenti, mantendo o olhar baixo, e essa submissão pareceu satisfazê-lo.
Ele tomou seu café de uma vez e entrou no banho, começando o dia dele como se nada tivesse mudado, mas tudo havia mudado. Enquanto o som da água correndo preenchia o apartamento, lembrei de todas as vezes que eu havia diminuído os meus sonhos para não ofuscar os dele. Alguns anos atrás, uma galeria de arte no bairro da Vila Madalena havia me oferecido uma pequena exposição individual. Fiquei eufórica. Era a oportunidade que eu esperava a vida toda. Quando contei para Alexandre, a reação dele foi um sorriso condescendente. Uma exposição. Que bonitinho, meu amor, mas vamos ser realistas. Quem vai comprar suas telas? Concentre-se na casa, em me apoiar. O meu trabalho é o que paga por este estilo de vida, não os seus hobbies. Ele usou a palavra hobbies como um veneno e funcionou. Cancelei a exposição, convencida de que ele tinha razão, de que a minha arte não tinha valor real. Deixei que a voz dele se tornasse a minha crítica interna, silenciando a paixão que os meus avós tanto tinham incentivado. Com o coração martelando no meu peito, aproveitei o banho dele para fazer a ligação. Me tranquei no pequeno quarto que usava como estúdio, cercada de telas em branco e potes de tinta secos. Disquei o número do assessor privado do banco, o mesmo cujo nome aparecia em todos os documentos. A voz dele, do outro lado da linha, era tranquila e profissional. Bom dia, fala Sofia Moraes, eu disse, minha própria voz soando estranhamente firme. Preciso, com efeito imediato, revogar qualquer autorização de acesso de terceiros à minha conta principal, a número 74. Dei o número completo, o que eu havia memorizado na noite anterior. Houve uma breve pausa. O som de um teclado. Entendido, senhora Moraes. O co-titular, Alexandre Gomes, não terá mais acesso aos fundos, nem a nenhum dos cartões associados a partir deste momento. Precisa de mais alguma coisa? Não, respondi. É tudo. E desliguei. Um silêncio profundo preencheu o quarto. Por um instante, esperei que um alarme soasse, que algo catastrófico acontecesse, mas não aconteceu nada. O sol continuava a brilhar, a cidade continuava a se mover. A única diferença era que, pela primeira vez em anos, eu era a única dona da minha vida. Uma onda de alívio tão intensa me percorreu que tive que me sentar no chão. Encostei a cabeça em uma tela vazia e fechei os olhos. Não me senti poderosa nem vingativa. Me senti em paz. Era a paz de quem finalmente colocou um ponto final em uma longa e dolorosa história. Olhei ao redor para aquele espaço que ele havia definido como o meu cantinho de hobbies e o vi de outra forma. Era o ponto de partida, era o lugar onde a minha nova vida iria começar, pincelada por pincelada. Alexandre saiu do banheiro, enrolado em uma toalha, com o cabelo molhado e cheirando ao seu gel de banho caro. Ele passou pelo estúdio e me viu sentada no chão, mas não fez nenhum comentário. Estava ocupado demais, se preparando para o seu dia de conquistar o mundo. Enquanto se vestia em frente ao espelho de corpo inteiro, ele prendeu seu relógio de luxo no pulso. Ele o ajustou, admirando como brilhava sob a luz. Tenho uma reunião importante hoje, ele anunciou ao vento. Temos que fechar um negócio que vai garantir nossas férias em Fernando de Noronha neste verão. Ele me olhou através do espelho. Então se comporte bem. Sem dramas, tá? O relógio. Aquele presente dos meus pais que ele havia adotado como o símbolo máximo do seu sucesso. De repente, me pareceu um objeto ridículo, uma farsa brilhante no pulso de um homem que vivia uma mentira. Pouco antes de sair, ele se deu conta de que precisava fazer uma reserva para um jantar de negócios naquela noite. Ele se virou para mim e, com um gesto magnânimo, tirou a carteira. Vai lá, usa o meu cartão para reservar no A Figueira Rubaiyat. Faz no meu nome, viu? Você sabe que o seu não é confiável. Ele me estendeu o seu reluzente cartão preto, o que tinha o nome dele em letras prateadas. Foi um ato de crueldade tão casual, tão enraizado na dinâmica de poder dele, que quase me fez rir. Era a forma dele de me lembrar, pela última vez, quem tinha o controle, quem era o provedor, quem mandava. Peguei o cartão com a mão trêmula, sentindo o plástico frio contra a minha pele. Claro, eu disse em voz baixa. Eu cuido disso. Ele sorriu satisfeito e me deu um beijo rápido na testa antes de sair pela porta. Segurei o cartão dele na minha mão por um longo tempo, observando o nome gravado nele, Alexandre Gomes. Por anos, esse nome tinha sido o meu refúgio e a minha prisão.
tinha definido a minha identidade, o meu status social, o meu valor. Mas agora, segurando aquele pequeno pedaço de plástico, me dei conta de que era apenas isso. Plástico, um símbolo vazio de um poder que não existia mais. Eu não fiz a reserva. Em vez disso, fui até a cozinha e com uma tesoura cortei o cartão em pedaços pequenos e afiados. Observei as letras prateadas do nome dele se partindo uma e outra vez. Cada corte era uma libertação, um ato simbólico de cortar os laços que tinham me prendido a ele. Joguei os pedaços no lixo junto com os restos do café da manhã. Foi um gesto pequeno, invisível para o mundo, mas para mim significava tudo. Lembrei de algo que ele tinha me dito ao sair, algo sobre o carro dele. Amanhã eu preciso levar o BMW na oficina para a manutenção anual. Garante que transfere uns R$10.000 para a minha conta de despesas. O serviço completo é caríssimo. Ele tinha dito isso como uma ordem, como quem pede para a assistente gerenciar um pagamento. Naquele momento, eu apenas tinha concordado. Mas agora as palavras dele ecoavam na minha mente com uma nova ironia. O seu carro, outro dos símbolos de status dele, dependia de um dinheiro ao qual ele não tinha mais acesso. A imagem dele, parado na concessionária de luxo, tentando pagar com um cartão que seria negado, começou a se formar na minha cabeça. Não era uma fantasia de vingança, mas a simples e pura consequência das ações dele. O castelo de cartas que ele havia construído com tanto esmero estava prestes a desmoronar. Com Alexandre fora, o apartamento parecia imenso e estranhamente silencioso. Não era mais um espaço opressor, mas uma tela em branco. Pela primeira vez, não o via como apartamento dele, mas como uma propriedade, um bem. Caminhei pelos cômodos tocando nos móveis de design, nas esculturas frias, as paredes vazias, tudo o que havia sido escolhido para projetar uma imagem de sucesso dele. Agora me pareciam impessoais e sem alma. Ele não tinha construído um lar, tinha montado um palco, e eu tinha sido o acessório principal na peça dele, mas essa apresentação havia acabado. O pano estava prestes a cair e quando isso acontecesse, ele se encontraria sozinho no palco, sem roteiro e sem plateia. O poder não estava no dinheiro, mas na verdade, e a verdade estava prestes a vir à tona. Fui para o meu estúdio, o único lugar da casa que se sentia minimamente meu. Abri as janelas, deixando a brisa de Salvador encher o espaço. Peguei uma tela grande, uma que tinha comprado meses atrás, mas que nunca tive coragem de usar, e a coloquei no cavalete. Abri os meus potes de tinta, muitos deles secos na superfície, e senti o cheiro familiar dos óleos e da terebintina. Pela primeira vez em muito tempo, não ouvi a voz do Alexandre na minha cabeça me dizendo que eu estava perdendo tempo. Senti apenas as minhas próprias mãos, as minhas próprias ideias, as minhas próprias cores. Enquanto esperava o dia seguinte, o dia do acerto de contas, decidi fazer a única coisa que me fazia sentir livre na vida. Comecei a pintar. A primeira pincelada foi de um azul profundo e vibrante. A cor do mar em um dia de tempestade, a cor da minha liberdade. Passei horas em frente à tela, deixando que o turbilhão de emoções que eu havia reprimido por anos fluísse através das minhas mãos. O azul profundo da tempestade se misturava com cinzas e brancos furiosos, criando ondas que batiam contra um céu incerto. Eu não estava pintando uma paisagem, estava pintando a minha própria demolição e o meu renascimento. Cada pincelada era um grito, uma palavra que nunca disse, uma lágrima que nunca chorei. O cheiro de terebintina preenchia meus pulmões, limpando o perfume de luxo e submissão que havia impregnado a minha pele. Pela primeira vez, o apartamento não parecia a galeria dele, mas o meu ateliê. Eu estava recuperando o território centímetro a centímetro, com cada mancha de cor. Era um ato de guerra silencioso, uma declaração de independência em óleo sobre tela. A tarde avançava e o sol começava a descer, tingindo a baía de um laranja melancólico. Eu estava tão imersa no meu trabalho que quase não ouvi o suave zumbido vindo da mesa da sala. Era o tablet do Alexandre, o que ele usava para suas leituras e e-mails pessoais e que tinha esquecido na correria da manhã. No começo, eu o ignorei. Não queria que nada do mundo dele contaminasse a frágil paz que eu havia construído no meu canto. Mas o zumbido persistiu.
Uma vibração insistente que parecia me chamar. Uma parte de mim, a que ainda estava programada para servi-lo, pensou que poderia ser algo importante, algo que eu deveria comunicar a ele. Com um suspiro, larguei os pincéis e caminhei até a mesa, secando as mãos manchadas de tinta em um pano. A tela estava iluminada com uma série de notificações. A maioria era de mercado financeiro e alertas de notícias, mas uma se destacava. Não era um e-mail, mas a prévia de uma mensagem de WhatsApp sincronizada com o aparelho. O nome era Valéria B. e a mensagem era curta, mas cada palavra foi como um soco no estômago. Obrigada pelo colar, é divino. Mal posso esperar para usá-lo para você na nossa viagem para Fernando de Noronha. Abaixo, um emoji de beijo. Fiquei paralisada, relendo a frase uma e outra vez, enquanto o ar se tornava denso e pesado ao meu redor. Fernando de Noronha. As férias que ele tinha mencionado naquela mesma manhã, as que supostamente garantiríamos com o grande negócio dele. Acontece que eu não estava incluída no nós. Uma frieza que não tinha nada a ver com o ar-condicionado tomou conta de mim. Não senti a dor aguda do ciúme, mas o gelo cortante da confirmação. A humilhação no restaurante não tinha sido um fato isolado. Um simples surto de arrogância. Era parte de um padrão muito maior e mais sombrio. Ele não apenas me desprezava, ele estava me apagando ativamente da vida dele. Enquanto continuava usando as bases que a minha família havia construído para financiar a nova realidade dele. O colar. Me perguntei quanto teria custado. 5 mil, 10 mil, 20 mil reais? O dinheiro pelo qual ele me recriminava se eu comprava um jogo de pincéis de qualidade, o dinheiro que ele me negou para um simples cafezinho, estava sendo gasto em joias para outra mulher. A hipocrisia era tão monumental que me deixou sem ar. De repente, qualquer indício de dúvida que eu pudesse ter tido se evaporou. Qualquer pequena voz na minha cabeça que se perguntava se eu estava sendo dramática demais foi silenciada para sempre. Aquilo não se tratava mais apenas de recuperar a minha independência financeira, mas de uma questão de dignidade fundamental. Voltei para o meu estúdio, mas a energia havia mudado. A tristeza da minha pintura havia se transformado em uma fúria controlada. Peguei um pincel carregado de tinta preta e tracei uma linha grossa e escura que partiu a tela em duas. Era uma fronteira, uma divisão irrevogável entre o antes e o depois. Ele, um nós, havia morrido e no lugar só restavam o e um eu, que se recusava a continuar sendo a vítima silenciosa da farsa dele. O resto da tarde dediquei a preparativos metódicos e frios. Entrei no nosso closet, um espaço do tamanho de um apartamento pequeno, e arrumei uma mala. Não com a roupa de grife que ele tinha escolhido para mim, mas com os meus jeans velhos, as minhas camisetas confortáveis e os poucos objetos que realmente me pertenciam. Um par de livros de arte, uma foto dos meus avós e o primeiro jogo de pincéis que eles me deram. Cada peça de roupa que eu dobrava era um passo mais longe da mulher que ele tinha tentado moldar. Deixei o relógio de luxo dele do lado da cama, junto com as chaves do seu precioso BMW. Eram os símbolos dele, os troféus dele, e eu não queria mais nada a ver com eles. O apartamento, que antes me parecia uma gaiola, agora era simplesmente uma cena de um crime que eu estava prestes a deixar. Quando ouvi a chave na fechadura, horas mais tarde, o meu coração não acelerou de medo, mas por uma estranha e serena expectativa. Estava sentada no sofá da sala, com as mãos cruzadas no colo, como uma rainha esperando a chegada de um mensageiro. Alexandre entrou com a mesma energia avassaladora de sempre, jogando a pasta de couro sobre uma cadeira e afrouxando a gravata. Dia brutal. Ele anunciou ao vento como se esperasse aplausos. Mas fechei. Esse negócio está no bolso. Fernando de Noronha nos espera, meu amor. Ele me olhou e sorriu. Um sorriso de pura autossatisfação. Não tinha a menor ideia de que estava falando com um fantasma, com o eco da mulher que eu costumava ser. Ele se serviu de um uísque, o mesmo ritual de todas as noites, e se jogou na poltrona na minha frente. E você? Como foi o seu dia de arte? Ele perguntou com aquela condescendência mal disfarçada que ele tanto dominava. Não respondi de imediato. Apenas o observei, memorizando cada detalhe da sua ignorância. O brilho do relógio dele sob a luz fraca,
A forma como ele segurava o copo, a confiança inabalável no olhar dele. Era um homem que nunca havia enfrentado uma consequência real na vida. Um homem que acreditava que o universo inteiro tinha sido projetado para a conveniência dele, e eu estava prestes a apresentar-lhe a fatura por todos os seus excessos, uma fatura que ele não poderia pagar. Ah, e a propósito, ele acrescentou, tomando um gole da bebida. Não se esqueça da transferência para a manutenção do BM. Tenho a hora marcada amanhã de manhã e não quero ter que lidar com problemas de pagamento. Coloque uns 10 mil reais para garantir. A menção do carro, o gatilho final, me fez sentir uma calma quase sobrenatural. Era como se o roteiro que eu tinha escrito na minha mente durante o dia estivesse prestes a ser encenado e cada ator estivesse dizendo suas falas com perfeição. Olhei para ele e pela primeira vez em muito tempo não desviei o olhar. Sustentei o olhar dele, deixando que ele visse a ausência total de emoção no meu rosto. Não havia amor nem medo, apenas um vazio claro e definitivo. Não se preocupe, eu disse. Eu já cuidei de tudo. A minha resposta pareceu satisfazê-lo. Para ele significava obediência, que a lição da noite anterior tinha sido aprendida e que o mundo dele continuava girando perfeitamente. Ele assentiu, terminou o uísque e se levantou para tomar um banho. Enquanto via desaparecer pelo corredor, uma frase do meu avô ecoou na minha cabeça. A verdade, Sofia, é como o sol. Você pode escondê-la por um tempo, mas ela nunca desaparece. E no final, ela sempre encontra um jeito de sair e queimar tudo. Amanhã, o sol nasceria. E para Alexandre, seria um amanhecer que ele nunca iria esquecer. A noite foi longa e estranhamente tranquila. Eu não dormi, mas também não senti o cansaço. Fiquei sentada no estúdio, observando a cidade passar da escuridão artificial das luzes de neon para a luz cinzenta e promissora do amanhecer. Quando os primeiros raios de sol se infiltraram pelas janelas, não senti o calor familiar de um novo dia, mas o frio metálico de uma execução iminente. Ouvi o despertador do Alexandre no outro quarto, um som estridente que sempre me pareceu uma agressão matinal. Ele se levantou com a energia de sempre, a de um homem que se sente dono do mundo, sem saber que o mundo dele estava prestes a encolher até caber no bolso da mulher que ele havia desprezado. Enquanto ele tomava banho, cantando desafinado, eu preparei um chá para mim, sentindo o calor da xícara entre as minhas mãos, como a única âncora na tempestade que se aproximava. Ele saiu do banheiro envolto em uma nuvem de vapor e perfume caro, o seu ritual de armadura diária. Vestiu um terno impecável, ajeitando as abotoaduras de ouro na frente do espelho, praticando o seu sorriso de predador financeiro. Passou por mim na cozinha e me deu um tapinha condescendente no ombro. Está vendo? Hoje é um novo dia. Sem dramas, tudo volta ao normal. O conceito de normalidade dele era um monólogo em que ele era o único protagonista. Enquanto ele prendia o relógio de luxo, o que os meus pais lhe deram, ele o admirou no pulso como se fosse uma medalha ganha em batalha. Garanta que a casa esteja impecável esta noite. Vou celebrar o negócio com os sócios. Talvez os traga para um drink. Ele nem perguntou se eu concordava. Simplesmente presumiu a minha obediência, a minha existência como uma extensão das necessidades e desejos dele. Justamente quando ele estava prestes a sair, com a pasta em uma mão e as chaves do BMW na outra, ele parou na porta, se virou e me olhou com uma impaciência mal disfarçada, como se a minha simples presença fosse um atraso na sua agenda importante. Você fez a transferência para o carro? Ele perguntou, a voz com um tom de autoridade. Tenho a hora marcada em 1 hora e não tenho tempo para bobagens. A concessionária da BMW no Itaim não é lugar para ter problemas com um cartão. Quero que tudo flua sem contratempos. Não era uma pergunta, era uma ordem, a última que ele me daria. O prego final no caixão, martelado com uma confiança cega, sem se dar conta de que a tampa estava prestes a se fechar sobre ele. Cada palavra era uma lembrança do porquê eu estava fazendo aquilo. Olhei diretamente nos olhos dele, mantendo uma expressão neutra, uma calma que parecia confundi-lo por um segundo. A mulher que ele esperava ver, a que se encolheria e assentiria timidamente, não estava mais ali.
No lugar, havia uma estranha, uma mulher com as costas retas e o olhar firme. Não se preocupe com o carro, Alexandre, eu disse. Minha voz soando tão serena que até eu mesma me surpreendi. Está tudo resolvido. A testa dele se enrugou levemente, confuso com o meu tom. Mas a arrogância dele era um escudo grosso demais para que a dúvida o penetrasse. Ele interpretou à sua maneira, como uma confirmação da minha submissão. Assentiu bruscamente, satisfeito, e saiu pela porta, fechando-a com um baque seco que ecoou no apartamento vazio. O som da partida dele foi o verdadeiro começo da minha liberdade. No silêncio que ele deixou para trás, o ar parecia vibrar com uma nova energia. Fui para o estúdio e olhei para a tela que eu tinha pintado. Era um caos de cores escuras e luzes violentas, uma tempestade presa em um quadro. Era feio e bonito ao mesmo tempo. Era honesto. Pela primeira vez em anos, eu havia criado algo que era puramente meu, sem a sombra da aprovação ou da crítica dele. Eu não era mais uma tela em branco esperando que ele pintasse a vida dele sobre mim. Eu era a artista, com as minhas próprias cores, as minhas próprias pinceladas, a minha própria história para contar. Com um último olhar para a minha obra, eu soube que estava pronta. A dúvida havia se dissolvido, substituída por uma certeza fria e sólida, como um mármore sob os meus pés. Peguei a pequena mala que eu tinha preparado na noite anterior. Não pesava quase nada. Era incrível como uma vida inteira, a minha pelo menos, podia caber em uma bagagem de mão. Dei uma última volta pelo apartamento, mas já não o via como o meu lar, nem mesmo como a minha gaiola. Era simplesmente um imóvel. Um conjunto de objetos caros em um espaço com uma boa vista, um palco, e o meu papel naquela peça havia terminado. Fui para a sala e peguei o relógio de luxo que eu tinha deixado na mesinha de cabeceira. O metal era pesado e frio na minha mão. Uma algema de ouro. Coloquei-o no centro da mesa de centro de vidro, ao lado das chaves sobressalentes do BM. Eram os dois símbolos mais preciosos do falso império dele. Os pilares da identidade construída dele. Peguei um pequeno bloco de notas da minha bolsa, o que eu usava para os meus esboços, e arranquei uma folha. Com uma simples caneta preta, escrevi 4 palavras. Não eram palavras de raiva nem de explicação. Eu não devia nenhuma das duas. Eram simplesmente uma declaração de fatos, uma correção à história que ele tinha mantido por tanto tempo. Isto nunca foi seu. Dobrei o papel ao meio e o coloquei cuidadosamente ao lado do relógio e das chaves. Era a minha última declaração naquela casa. Um epitáfio silencioso para o fim da nossa história. Um ponto final claro e conciso, sem espaço para interpretações ou negociações. Era a verdade, destilada na sua forma mais pura e cortante. Peguei a minha mala e caminhei em direção à porta da frente. Antes de abri-la, parei e me olhei no grande espelho do hall de entrada, um que ele tinha instalado para suas últimas revisões de roupa. A mulher que me devolvia o olhar era diferente. Os olhos dela não tinham mais aquela sombra de tristeza e resignação. Havia uma clareza neles, uma força tranquila que eu não reconhecia por completo, mas que acolhi como uma velha amiga perdida. Eu não sorri, simplesmente assenti, em um gesto de reconhecimento para ela, para mim. Abri a porta e saí sem olhar para trás. O som do trinco se fechando foi como uma inspiração, o alívio de soltar um peso que eu tinha carregado por tempo demais. O corredor do luxuoso prédio me pareceu, pela primeira vez, um caminho para a liberdade e não parte de uma prisão. Eu não fui para longe. O meu plano não era fugir, mas testemunhar. Queria ver com os meus próprios olhos o momento em que a realidade dele se despedaçasse. Atravessei a rua e entrei em um pequeno café com vista direta para o edifício do banco, onde Alexandre tinha a sua conta. Ou melhor, onde ele pensava que tinha. Pedi um cafezinho, pagando com uma nota de R$ 20 da minha própria bolsa, um dinheiro que não vinha de nenhuma conta conjunta, mas de um pequeno fundo de emergência que a minha avó sempre tinha insistido para eu manter. O simples ato de pagar pelo meu próprio café, sem medo ou humilhação, pareceu uma vitória monumental. Era o círculo se fechando, a ferida do restaurante começando a sarar com esse pequeno gesto de autonomia. Sentei perto da janela, tomando lentamente o meu café, o calor amargo me confortando. O tempo parecia desacelerar.
Cada segundo se estendia, carregado de uma tensão quase palpável. E então eu o vi. O seu reluzente BMW preto dobrou a esquina e estacionou bruscamente em um local proibido em frente ao banco. Ele saiu do carro já com o celular na orelha, gesticulando com impaciência. A linguagem corporal dele gritava arrogância e pressa. Ele caminhou direto para o caixa eletrônico do lado de fora, provavelmente para sacar o dinheiro para a manutenção do carro. O meu coração começou a bater um pouco mais rápido, não de medo, mas pela antecipação da justiça. A peça estava prestes a começar, a cortina a ponto de se levantar, e eu tinha um lugar na primeira fila para ver a queda do rei. Eu o vi inserir o cartão na fenda do caixa com um movimento rápido e seguro. O gesto de um homem acostumado com o mundo se dobrando à vontade dele. Ele batucava os dedos na tela sensível ao toque, impaciente, provavelmente já pensando na reunião, no seu dia de conquistas. Da minha mesa, através do vidro do café, a cena parecia um pequeno teatro silencioso. Eu era a única espectadora que conhecia o verdadeiro roteiro, a que sabia que o protagonista estava prestes a esquecer as suas falas da forma mais humilhante possível. Segurei a minha xícara de café com as duas mãos, sentindo o calor me ancorando no presente. No momento exato em que o poder mudaria de mãos, não com um estrondo, mas com a simples e silenciosa mensagem de uma máquina. A máquina emitiu um zumbido mecânico e depois um bip agudo e antinatural. Eu vi o cartão ser expulso bruscamente da fenda. Na tela, embora eu não pudesse ler as palavras exatas, reconhecia a forma e a cor de uma mensagem de erro. A reação do Alexandre foi previsível. Ele franziu a testa, olhando para o cartão na mão como se ele o tivesse traído. Depois, olhou para o caixa com desprezo, como se fosse um funcionário incompetente. Eu o vi murmurar algo para si mesmo. Um palavrão, provavelmente. E ele inseriu o cartão de novo com mais força, com uma agressividade contida. Ele estava repetindo exatamente a mesma ação, esperando um resultado diferente, a definição da loucura, ou no caso dele, de uma arrogância tão profunda que ele não conseguia conceber o fracasso. De novo, o mesmo resultado, o zumbido, o bip, o cartão expulso. Desta vez, a frustração dele foi visível para qualquer um que passasse. Ele deu um tapa suave na lateral da máquina com o punho fechado. Um gesto de impotência que me pareceu completamente alheio a ele. Passou a mão pelo cabelo, bagunçando o penteado perfeito. Olhou ao redor, o olhar percorrendo a calçada, e por um instante os olhos dele se encontraram com a janela do café. Não acho que ele me viu. A mente dele estava ocupada demais processando a ofensa, a ideia inconcebível de que algo, qualquer coisa, não estivesse funcionando a favor dele. Ele tirou o seu celular de última geração do bolso do terno, o rosto contraído em uma máscara de fúria contida. O show estava prestes a se tornar audível. Ele decidiu fazer a ligação ali mesmo, em pé, ao lado do caixa, e, para minha surpresa, ativou o viva-voz, provavelmente porque precisava das mãos livres para procurar outro cartão na carteira. Tão certo ele estava de que era um simples problema técnico que seria resolvido com uma ordem dele. A voz dele, amplificada pelo pequeno alto-falante do celular, atravessou o barulho do tráfego da manhã e chegou até mim com uma clareza assustadora. É o Alexandre Gomes. Ele latiu assim que alguém atendeu. Estou no caixa da Avenida Itaim e esta porcaria não funciona. Recusa o meu cartão. Eu sou cliente private. Exijo que resolvam isso imediatamente. O tom dele era o de um rei se dirigindo a um servo, carregado de uma prepotência que pela última vez se sentia no direito de exercer. Houve uma pausa e depois uma voz tranquila e profissional, de uma mulher, emanou do celular. Só um momento, por favor, Sr. Gomes. Permita-me verificar a sua conta. Eu podia ouvir o suave teclar de um computador através do alto-falante. Alexandre esperava, batucando impacientemente com seu sapato de couro italiano no chão. Ele cruzou os braços sobre o peito, olhando para o tráfego como se culpasse a cidade inteira pelo seu inconveniente. Para ele, era apenas um incômodo, um obstáculo no caminho para o sucesso. Ele não tinha a menor ideia de que não estava em um obstáculo,
mas à beira de um precipício, e que a voz calma do outro lado do telefone estava prestes a dar o empurrão final que o faria cair. Senhor Gomes, estou vendo a sua conta na minha tela, continuou a agente, a voz dela imperturbável. Não parece haver nenhum problema técnico com o caixa ou com a rede. Alexandre bufou incrédulo. Então qual é o problema? O cartão está sendo recusado. A senhora não está me ouvindo. A paciência dele, sempre pouca, tinha se esgotado por completo. A agente fez uma pequena pausa antes de continuar, uma pausa que pareceu durar uma eternidade, e então, com a mesma neutralidade profissional, ela pronunciou as palavras que demoliram o mundo dele. O problema, senhor, é que o seu acesso a esta conta foi revogado. A frase ficou suspensa no ar, simples, factual e absolutamente devastadora. A mudança no rosto dele foi instantânea e dramática. A cor desapareceu da pele dele tão rápido que parecia um truque de mágica. O queixo dele, sempre tão tenso e seguro, se afrouxou um pouco e a mão que segurava o celular tremeu visivelmente. Revogado? O que quer dizer com revogado? Deve ser um erro. Eu sou o titular dessa conta. Ele exclamou, a voz perdendo a autoridade e adquirindo um tom de pânico. E foi então que a agente do banco, a minha desconhecida e anônima executora, lhe deu o golpe de misericórdia. Receio que haja um mal-entendido, senhor. A titular principal da conta é, e sempre foi, a senhora Sofia Moraes. Esta manhã, ela exerceu o seu direito como única titular e revogou todas as autorizações de acesso para terceiros. O senhor era um terceiro. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu quase pude ouvir o zumbido do sangue nas orelhas dele. Sofia Moraes. A forma como a agente pronunciou o meu nome completo, com uma formalidade que ele nunca havia me concedido, foi a confirmação final. Ele ficou imóvel, com o celular grudado na orelha, o mundo inteiro dele desmoronando em uma calçada de São Paulo, sob o sol da manhã. A agente acrescentou uma última frase, uma que pagou cada comentário desrespeitoso, cada humilhação. Todos os fundos desta conta, Sr. Gomes, vêm de um fundo de confiança estabelecido em nome da Sra. Moraes pelos avós dela. Ela tem controle total e absoluto. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Ele não respondeu. Simplesmente abaixou o celular lentamente, o braço caindo ao lado do corpo, como se de repente pesasse uma tonelada. Do meu lugar, observando a figura encolhida dele, não senti uma onda de triunfo nem de alegria vingativa. O que eu senti foi algo muito mais profundo e tranquilo. Libertação. Era como se uma corrente invisível que tinha me prendido a ele por anos tivesse enferrujado e quebrado naquele instante. Eu não estava curtindo a dor dele. Estava testemunhando as consequências inevitáveis das ações dele. Pela primeira vez, eu o vi sem o filtro do medo ou do amor murcho. Um homem pequeno, um impostor despojado do seu disfarce. Tremendo não pela perda do dinheiro, mas pela perda do poder que esse dinheiro lhe conferia. A humilhação dele não me engrandeceu, mas me devolveu o meu próprio tamanho real. Ele ficou parado ali por um longo minuto, alheio às pessoas que passavam. Alguns olhavam para ele com curiosidade, atraídos pela cena de um homem elegante e bem vestido, que de repente parecia ter se perdido na sua própria cidade. Ele olhou para o seu BMW preto estacionado ilegalmente e pela primeira vez deve tê-lo visto não como um símbolo de status, mas como um problema, uma responsabilidade que ele não podia mais arcar. Ele passou a mão no rosto, um gesto de pura desesperança. O rei havia sido destronado em público, não por um exército, mas pela simples e pura verdade. E a verdade, como os meus avós sempre diziam, tem uma forma muito particular de abrir caminho. Eu terminei o meu café, o último gole parecendo um ponto final. Deixei uma nota de R$ 20 na mesa, muito mais do que a bebida custava. Um pequeno gesto de gratidão ao universo por ter me concedido este lugar na primeira fila para o primeiro dia do resto da minha vida. Me levantei, coloquei os óculos de sol e saí do café. Enquanto atravessava a rua, não olhei na direção dele. Não precisava. A história dele para mim tinha terminado. A minha, no entanto, estava prestes a começar. E enquanto eu caminhava sob o sol do Rio de Janeiro, com o som da cidade me envolvendo, senti uma leveza nos meus passos que eu não sentia há anos.
Era o peso da liberdade. O meu primeiro destino não foi um hotel 5 estrelas, nem um refúgio exótico. Foi algo muito mais simples e real. O pequeno apartamento de uma velha amiga da faculdade, uma ceramista que vivia em um bairro boêmio, longe do brilho artificial do Itaim. Quando eu lhe contei, em frases interrompidas, o que tinha acontecido, não houve perguntas nem julgamentos. Ela apenas me preparou um chá, me ofereceu o sofá e me deixou respirar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi profundamente, sem o peso da presença do Alexandre no quarto, sem o zumbido do ar-condicionado ajustado à sua temperatura perfeita. O som da cidade entrando pela janela aberta era um arrulho, uma promessa de que o mundo era muito maior do que a gaiola de ouro que eu acabava de deixar. Era um silêncio cheio de possibilidades. Como era de se esperar, o meu celular logo se tornou um campo de batalha. Dezenas de chamadas perdidas do Alexandre, seguidas de uma avalanche de mensagens de texto que passaram por todas as etapas do manual do manipulador. Primeiro, a fúria. Que diabos você fez? Está arruinando a minha vida. Atenda o telefone agora mesmo. Depois, as ameaças veladas. Você vai se arrepender disso, Sofia. Não sabe com quem está se metendo. E, finalmente, quando o silêncio foi a minha única resposta, veio a súplica patética. Meu amor, por favor, vamos conversar. Cometi um erro. Eu preciso de você. Não posso fazer isso sem você. Li cada mensagem com um distanciamento clínico, como se estivesse analisando um espécime estranho. O homem que uma vez teve o poder de me fazer sentir insignificante com um único olhar tinha se reduzido a um menino assustado e furioso. E eu já não sentia nada, nem ódio, nem pena, apenas o vazio da indiferença. No dia seguinte, a minha primeira ligação foi para uma advogada especializada em divórcios, uma mulher cujo nome a minha amiga tinha me recomendado. Eu expliquei a situação com uma calma que me surpreendeu, apresentando os fatos de forma clara e concisa. A advogada foi direta. Os documentos da herança eram irrefutáveis e, felizmente, os meus avós tinham insistido em um acordo pré-nupcial que protegia os meus bens de forma explícita. O processo seria simples. Ela me instruiu para que eu não tivesse nenhum contato com o Alexandre e que todas as comunicações fossem feitas através dela. Naquela mesma tarde, a notificação oficial do divórcio foi enviada para o escritório dele. Também foram iniciados os trâmites para colocar o apartamento do Itaim à venda. A ideia de outras pessoas vivendo naquele espaço frio e minimalista não me deu nenhuma nostalgia, apenas a satisfação de fechar um capítulo e converter uma má lembrança em capital para o meu novo começo. Em menos de uma semana, encontrei um lugar para mim. Era um pequeno estúdio na Vila Madalena com paredes de tijolos, grandes janelas industriais que inundavam o espaço de luz e um chão de cimento polido que já estava salpicado de manchas de tinta de inquilinos anteriores. Era imperfeito, barulhento e absolutamente perfeito. A primeira coisa que fiz, antes mesmo de desfazer a minha única mala, foi pendurar o quadro da tempestade na maior parede. Ali, sob a luz natural, a fúria das cores escuras parecia menos ameaçadora, mais como a energia crua da criação. Pela primeira vez, as minhas obras não estavam escondidas em um canto, mas eram o centro do meu lar. Comprei um colchão, uma mesa de trabalho e um cavalete novo. Cada objeto, escolhido por mim e pago com o meu dinheiro, era mais uma peça no quebra-cabeça da minha nova identidade, uma que eu mesma estava construindo do zero. A batalha legal foi curta e unilateral. Alexandre, através dos advogados dele, tentou argumentar que tinha direito a metade do patrimônio matrimonial, alegando que o gênio financeiro dele havia aumentado o valor da minha herança. A advogada simplesmente apresentou os registros bancários, que demonstravam que os fundos tinham permanecido em investimentos de baixo risco, como os meus avós tinham estipulado, e que a única contribuição dele havia sido gastá-los. O acordo pré-nupcial foi o golpe final. Ele foi obrigado a deixar o apartamento em um prazo de 30 dias e a devolver todos os objetos de valor comprados com fundos da conta, incluindo o BMW, que legalmente estava no meu nome. A tentativa dele de se agarrar a uma vida que nunca foi dele desmoronou contra a fria e sólida parede da lei. Não houve negociação. Foi uma rendição incondicional.
Alguns meses depois, minha amiga me contou que eu tinha visto em um bar. Ele já não usava os ternos caros, nem o relógio de luxo. Aparentemente, nenhum dos sócios de negócios dele queria ter nada a ver com ele. Assim que se soube que o império dele era uma farsa financiada pela esposa, ele perdeu o emprego e estava morando temporariamente no apartamento de um dos amigos da faculdade, o único que não o tinha abandonado. Ouvi a notícia sem um pingo de satisfação. O destino dele não era mais minha responsabilidade nem a minha preocupação. Era simplesmente a consequência lógica de uma vida construída sobre a mentira e a arrogância. Ele tinha perdido muito mais do que dinheiro. Tinha perdido a fachada que sustentava toda a sua identidade e agora era apenas um homem comum, enfrentando as ruínas que ele mesmo havia criado. Com o barulho da minha vida anterior completamente silenciado, eu me mergulhei na minha arte com uma dedicação que nunca antes havia conhecido. A liberdade criativa era inebriante. Pintei telas enormes, cheias de cores vibrantes e texturas ousadas. Um dia, com o coração na garganta, organizei o meu portfólio digital e o enviei para a Galeria da Vila Madalena, que tinha me oferecido uma exposição atrás. Expliquei brevemente que eu havia passado por um período de transição e que agora estava pronta. A resposta veio em menos de 1 hora. A dona da galeria se lembrou do meu trabalho e, depois de ver as minhas novas peças, me ofereceu uma exposição individual para a próxima primavera. Eu chorei, mas desta vez não eram lágrimas de humilhação nem de tristeza. Eram lágrimas de pura e avassaladora alegria. A validação de que o meu hobby era, de fato, o propósito da minha vida. Em uma manhã de domingo, dirigi até o cemitério onde os meus avós estavam enterrados. O sol aquecia a grama e uma brisa suave movia as folhas das árvores. Sentei ao lado da lápide de granito e, pela primeira vez, não senti a dor da perda, mas uma profunda e serena gratidão. Não falei em voz alta, mas na minha mente contei tudo a eles. Agradeci pelo amor deles, pela fé que eles tinham em mim, mas, acima de tudo, pela sua visão. O dinheiro não tinha sido o verdadeiro presente deles. O verdadeiro presente foi a independência, a ferramenta que me permitiu me libertar e reivindicar a minha própria vida. Deixei um pequeno buquê de girassóis, as flores favoritas da minha avó, e enquanto me afastava, senti que o legado deles não estava em uma conta bancária, mas na força que eu finalmente havia encontrado dentro de mim para ser a mulher que eles sempre souberam que eu poderia ser. Agora, a minha vida é medida em telas concluídas e no cheiro de óleo que permeia o meu estúdio. O apartamento do Itaim foi vendido e o dinheiro está investido de forma segura, financiando a minha arte e a minha vida simples. Às vezes, quando caminho pela Vila Madalena e vejo os murais vibrantes que cobrem as paredes, eu penso no quão longe eu cheguei desde aquele jantar humilhante. Eu não sou mais a esposa silenciosa de ninguém, nem um acessório na vida de outro. Eu sou a Sofia Moraes, a artista. O meu nome, que um dia foi pronunciado por uma agente bancária para demolir o mundo de um homem, é agora o nome que eu assino com orgulho no canto das minhas telas. E cada assinatura é uma promessa a mim mesma. Nunca mais permitirei que ninguém, nunca mais, me faça sentir pequena na minha própria vida. A história que eu contei para vocês não é realmente sobre um homem que perdeu uma fortuna. É sobre uma mulher que encontrou o seu valor. Por anos, eu permiti que o barulho das notas e o brilho dos objetos caros abafassem a voz da minha intuição. Deixei que outra pessoa escrevesse o preço na minha etiqueta e quase acreditei. A maior lição que eu aprendi, parada naquela calçada enquanto o mundo dele desmoronava, é que a humilhação financeira não é sobre dinheiro. É sobre uma tentativa de roubar o seu senso de identidade, de fazer você acreditar que, sem o provedor, você não é nada. É uma arma silenciosa, projetada para que você se esqueça de quem você é, de onde você vem e, o mais importante, do poder que reside dentro de você, esperando pacientemente para ser reivindicado. Eu aprendi que o verdadeiro poder não grita, não precisa de um terno caro nem de um relógio de luxo para se anunciar. O verdadeiro poder é silencioso. É a calma com a qual você faz uma ligação que muda a sua vida. É a firmeza na sua voz quando você diz nunca mais. É a capacidade de olhar para a ruína de alguém que te machucou e não sentir vingança.
mas uma profunda e serena paz, porque a queda dele não te eleva, simplesmente te liberta do peso dele. Alexandre acreditava que o poder dele estava na capacidade de dar e tirar, mas o poder dele era uma ilusão, um castelo de cartas construído sobre a minha herança e o meu silêncio. O meu, por outro lado, foi forjado no amor dos meus avós e, na verdade, e por isso, no final, foi o único que prevaleceu. Olho ao meu redor agora, no meu pequeno estúdio cheio de telas e luz, e entendo que os símbolos de status que ele tanto valorizava eram apenas isso, símbolos vazios. Um carro de luxo não te leva mais rápido para a felicidade. Um apartamento com vista panorâmica não te dá uma melhor perspectiva de vida. A minha verdadeira herança não eram os reais em uma conta, mas a lição que os meus avós me deram. A autossuficiência é a única moeda que nunca se desvaloriza. O dinheiro pode comprar uma gaiola de ouro, mas a liberdade você tem que construir por conta própria, com as suas próprias mãos, com as suas próprias cores, mesmo que no começo você só tenha coragem para dar a primeira pincelada em uma tela em branco. Aquele momento em frente ao caixa eletrônico não foi uma cena de vingança, foi uma correção do universo. Foi a verdade, fria e digital, se manifestando em uma tela. A justiça nem sempre vem com trovões e relâmpagos. Às vezes, ela chega com uma simples mensagem de transação negada. É um lembrete de que as mentiras têm prazo de validade e que nenhuma fachada, por mais brilhante que seja, pode se sustentar para sempre sem bases reais. Ele tinha construído a identidade dele sobre uma mentira. E tudo o que eu fiz foi retirar o suporte. O resto do desmoronamento foi obra dele, a consequência inevitável de viver uma vida que não lhe pertencia. Eu sei que muitos de vocês que me ouvem sentiram essa mesma sensação de serem invisíveis, de que a sua contribuição, seja emocional, doméstica ou até mesmo financeira, é minimizada ou ignorada. Talvez alguém tenha feito você sentir que o seu valor está condicionado à sua utilidade para eles. Para vocês, eu falo diretamente. O seu valor não é negociável. Não depende da aprovação de ninguém, nem pode ser bloqueado como um cartão de crédito. É inerente, é seu, e é a única coisa que ninguém pode tirar de você, a menos que você mesma entregue. Recuperá-lo pode dar medo, mas viver sem ele é uma morte lenta e silenciosa. A minha jornada não terminou com a queda do Alexandre. Ela apenas começou. A verdadeira vitória não foi vê-lo perder tudo, mas me ver me reconquistando. Eu ganhei o direito de acordar em um espaço que parece um lar e não uma vitrine. Eu ganhei o prazer de comprar os meus próprios materiais de arte sem pedir permissão. Eu ganhei a liberdade de ser simplesmente eu, Sofia, sem um sobrenome que me definisse como propriedade de alguém. A maior riqueza que eu possuo agora não pode ser contada, só pode ser sentida. É a paz de saber que não importa o que aconteça, eu nunca mais vou colocar a chave da minha vida no bolso de outra pessoa. No final, esta história não é para que vocês odeiem os Alexandres do mundo, mas para que amem e protejam a Sofia que vive dentro de cada um de vocês. Porque o seu valor não é medido em uma conta bancária nem no reflexo de um relógio caro. O seu valor é a soma da sua resiliência, da sua bondade e da sua coragem para dizer isto nunca foi seu a tudo aquilo que tenta roubar a sua luz. Se esta história ressoou com você, se te lembrou da sua própria força, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e me diga nos comentários uma vez em que você se sentiu verdadeiramente livre. Juntos, podemos nos lembrar que somos os únicos e verdadeiros donos do nosso próprio valor. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.